O milagre que libertou Camila, quando a fé venceu a escuridão. Camila tinha apenas 22 anos, mas carregava um fardo que parecia esmagá-la a cada dia. Desde a adolescência, ela lutava contra uma dependência que poucos conheciam e que a envergonhava profundamente, a pornografia. O que começou como curiosidade na internet se tornou um vício que a dominava, roubando sua paz, sua autoestima e até seus relacionamentos. Ela se sentia suja, culpada, como se estivesse presa em um ciclo sem saída. As noites eram as piores. Depois de horas consumindo aquele conteúdo, vinham o arrependimento, as lágrimas e a promessa de que seria a última vez. Mas no dia seguinte, a tentação voltava mais forte. O problema não era só espiritual. Camila começou a ter crises de ansiedade, insônia e até pensamentos suicidas. Ela se isolou dos amigos, evitava a família e, mesmo sendo criada em um lar evangélico, afastou-se de Deus. Como eu posso orar se estou fazendo isso? Como Deus pode me perdoar? Pensava enquanto a vergonha a consumia. Até que um dia, depois de mais uma noite de choro no chão do quarto, ela ouviu uma voz dentro de si: vá à igreja. Lá você vai encontrar ajuda. Camila não sabia bem por que escolheu a Igreja Universal do Reino de Deus, mas algo a atraiu para aquele lugar. Talvez fosse a fama dos milagres que ouvia falarem, ou os testemunhos de pessoas que haviam sido libertas de vícios, doenças e até depressão. No domingo seguinte, com o coração apertado, ela entrou pela primeira vez em um dos templos. O ambiente era diferente de tudo que havia visto. Pessoas orando com fé, louvando a Deus com emoção, e um pastor falando com uma autoridade que a deixou intrigada. Hoje é o dia da sua libertação, anunciou o pastor no púlpito, como se estivesse falando diretamente com ela. Camila sentiu um calafrio. Quando chegou a hora da oração de libertação, ela hesitou, mas algo a impulsionou a levantar a mão e ir até a frente. O pastor a olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que ela nunca havia sentido. Saia, espírito de impureza. Em nome de Jesus, quebre essa corrente. As palavras eram fortes, quase como um grito de guerra. Camila sentiu algo se mexer dentro dela. Não era medo, era como se uma carga pesada começasse a se soltar. Você quer ser livre? Perguntou o pastor. Ela balbuciou um sim entre lágrimas. Então crê, Deus está te libertando agora. Naquele momento, Camila não entendia como, mas sentiu uma paz estranha invadi-la. O pastor a ungiu com óleo consagrado e disse: volte na próxima campanha. Não desista. A batalha é espiritual, mas a vitória já é sua. Camila voltou. E voltou de novo. Participou da campanha dos 70 dias de jejum e oração, onde aprendeu que a fé não era só um sentimento, mas uma decisão. Começou a assistir às vigílias de oração, onde via pessoas sendo curadas, famílias restauradas e vícios quebrados. A cada culto, ela sentia a fogueira santa, aquele fogo espiritual que queima o que não presta e renova a alma. Mas a luta não foi fácil. As tentações voltavam, e às vezes ela caía. Porém, agora tinha algo que não tinha antes, uma corrente de oração ao seu lado. As irmãs da igreja a abraçavam, oravam com ela, e o pastor sempre a encorajava: a queda não é derrota. Desistir, sim. Levante e continue. Ela começou a dizimar e ofertar, não por obrigação, mas como um ato de fé. Deus honra quem o honra, dizia o pastor, e Camila decidiu confiar nisso. Até que em uma vigília de sexta-feira, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Camila sentiu como se uma mão invisível a puxasse para cima. De repente, uma memória da infância veio à sua mente. Ela, aos 7 anos, orando com a avó, pedindo a Deus que a protegesse. Naquele instante, ela entendeu. Deus nunca a havia abandonado. Foi como se uma cortina se rasgasse. Ela começou a chorar descontroladamente, não de tristeza, mas de alívio. Quando abriu os olhos, sentiu-se leve. Realmente livre. O milagre não foi só a libertação do vício, foi a restauração da sua alma. Camila voltou a sorrir, reconectou-se com a família e até começou a ajudar outras jovens na igreja que passavam pela mesma luta. No culto de testemunhos, ela subiu ao altar com lágrimas nos olhos e contou sua história. Eu pensei que nunca ia sair daquele poço. Mas Deus me tirou de lá não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. A Igreja Universal me ensinou que a fé move montanhas, e hoje eu sou prova disso. O pastor a abraçou e disse ao microfone: isso é o poder de Deus. Não é religião, é relacionamento. Não é força humana, é unção. A congregação aplaudiu, muitos chorando, e Camila soube que sua vida jamais seria a mesma. A lição que ficou. Camila aprendeu que a libertação não vem da força própria, mas da rendição a Deus. Ela entendeu que a igreja não é um lugar para perfeitos, mas para aqueles que precisam de um milagre.
Hoje ela diz: se você está lutando, não desista. Vá à igreja. Participe das campanhas. Ore com fé. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. E quando você menos esperar, Ele vai te surpreender com um milagre que você nem sonhava que era possível. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis. E a história de Camila é apenas mais uma prova de que quando a fé encontra a unção, os milagres acontecem. Camila voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda com uma dúvida no peito. Ela tinha sentido o poder de Deus na campanha, mas sabia que a batalha contra as dívidas e a depressão não acabaria de um dia para o outro. Porém, algo dentro dela tinha mudado. Era como se uma pequena chama de esperança tivesse sido acesa, e ela não queria deixá-la apagar. No domingo seguinte, ela chegou cedo à igreja. Não queria perder nenhum detalhe do culto. Enquanto ouvia os testemunhos de outras pessoas que também haviam sido libertas, Camila sentia as lágrimas escorrendo. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim também, pensava. Quando o pastor anunciou que haveria uma corrente de oração especial para quem estava em situação financeira difícil, ela não hesitou. Levantou a mão e foi até a frente. O obreiro que orou por ela colocou as mãos em sua cabeça e começou a clamar em voz alta: Senhor, quebra essas cadeias. Abre as portas que o inimigo fechou. Restaura, Deus, o que foi roubado. Camila sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Quando abriu os olhos, estava chorando sem conseguir parar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Naquela mesma semana, coisas começaram a acontecer. Primeiro recebeu uma ligação de uma antiga cliente que, sem explicação, decidiu quitar uma dívida pendente há mais de um ano. Depois, um amigo da igreja, que nem sabia de sua situação, ofereceu um trabalho temporário como assistente administrativa em sua empresa. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta aberta. Camila não perdeu tempo. Aceitou o trabalho, começou a organizar suas finanças e, o mais importante, não deixou de frequentar a igreja. Toda semana ela estava lá participando das campanhas, das correntes de oração, dos cultos de libertação. A cada dia sentia a opressão sair de sua vida. As noites de insônia foram diminuindo, os pensamentos negativos perdendo força. Ela até começou a sorrir novamente, algo que achava que tinha esquecido como fazer. Um mês depois, durante um culto de ação de graças, Camila subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou como havia chegado à igreja quebrada, sem esperança, e como Deus havia começado a reconstruir sua vida. Eu pensava que não tinha mais jeito, que minha vida estava acabada. Mas Deus mostrou que Ele tem o tempo certo para tudo. Hoje eu não tenho mais dívidas, tenho um trabalho e, o mais importante, tenho paz. A depressão não me domina mais. Jesus me libertou. A congregação aplaudiu, muitos gritando glória a Deus e aleluia. Depois do culto, várias pessoas se aproximaram dela, algumas para parabenizá-la, outras para pedir oração, pois também estavam passando por lutas. Camila orou por cada uma delas com a mesma fé que havia recebido. Afinal, ela sabia muito bem o que era estar no lugar deles. Com o tempo, Camila não só se tornou uma frequentadora assídua da igreja, como também começou a servir no departamento de ajuda aos necessitados. Ela visitava pessoas em situação de rua, levava cestas básicas para famílias carentes e, acima de tudo, compartilhava sua história para mostrar que Deus não desiste de ninguém. Um dia, enquanto ajudava a organizar uma campanha de arrecadação de agasalhos, ela conheceu o pastor que havia orado por ela na primeira vez que foi à igreja. Ele sorriu ao vê-la e disse: "Lembra quando você chegou aqui com o coração partido? Olha só como Deus te transformou. Você não é mais a mesma pessoa." Camila abraçou-o com lágrimas nos olhos e respondeu: "Não, pastor, hoje eu sou uma nova criatura. E tudo isso porque Deus usou esta igreja para me salvar." Hoje, Camila não apenas acredita em milagres, ela vive um. Sua casa, que antes era um lugar de tristeza, agora está cheia de risos e de pessoas que ela acolhe para orar. Seu trabalho prosperou, e ela até conseguiu realizar um sonho antigo: abrir uma pequena padaria, onde emprega outras mulheres que, como ela, precisavam de uma segunda chance. Sempre que alguém lhe pergunta como conseguiu superar tudo isso, ela responde com um sorriso: "Não fui eu. Foi Deus. Ele me encontrou quando eu não tinha mais forças, me levantou quando eu estava caída e me deu uma vida que eu nem sonhava que era possível. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta acreditar e não desistir." Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são apenas histórias que se contam, são realidades que se vivem. E a história de Camila é a prova de que, quando a fé se encontra com a unção, até as feridas mais profundas podem ser saradas.
E foi justamente essa fé inabalável que levou Camila a viver um dos momentos mais marcantes de sua jornada. Certo dia, enquanto ela organizava os pães na vitrine da padaria, uma mulher entrou com os olhos inchados de tanto chorar. Era Ana, uma mãe desesperada que havia perdido o filho de 16 anos para as drogas. Eles disseram que não tem mais jeito, que ele já está muito longe, balbuciava entre soluços, segurando uma foto amassada do garoto. Mas eu não posso aceitar isso. Eu preciso do meu filho de volta. Camila sentiu o coração apertar. Ela conhecia bem aquela dor. Sem hesitar, pegou a mão de Ana e disse: "Vem comigo. Deus já mudou a minha história, e Ele pode mudar a do seu filho também." Naquela mesma noite, as duas foram até a CCB mais próxima, onde o pastor orou com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. "Senhor, o inimigo roubou esse jovem, mas o Senhor é maior. Devolve o que é seu, em nome de Jesus", clamou o servo de Deus, enquanto a congregação unia suas vozes em súplica. 3 dias depois, Ana voltou à padaria de Camila com o rosto iluminado. "Ele voltou", exclamou, mostrando uma mensagem no celular. Era o filho, pedindo perdão e dizendo que queria mudar. Ele apareceu em casa sujo, fraco, mas com os olhos diferentes. Disse que na rua, ouviu uma voz dizendo: "Volte para sua mãe, que Deus tem um plano para você." Ana chorava, mas agora eram lágrimas de gratidão. O pastor disse que a batalha não acabou, que precisamos orar todos os dias. "Mas eu sei que Deus já começou a obra." Camila abraçou a mulher, lembrando de quando ela mesma era uma causa perdida, aos olhos do mundo. "Isso é só o começo", falou com convicção. Aqui na CCB, a gente aprende que Deus não só restaura vidas, Ele as transforma em testemunhos. E agora, a sua história vai encorajar outras mães a não desistirem. E assim, a pequena padaria de Camila se tornou mais do que um lugar de pães e doces. Virou um ponto de esperança, onde mulheres como Ana encontravam não só um emprego, mas um propósito. Todas as quintas-feiras, antes de abrir as portas, elas se reuniam para orar pelos filhos, maridos e sonhos que pareciam impossíveis. E os milagres continuavam. Maridos alcoólatras que voltavam para casa, diagnósticos médicos que mudavam, dívidas que sumiam como neve ao sol. "As pessoas perguntam se eu tenho medo de fracassar", conta Camila, enquanto amassa a farinha para mais um dia de trabalho. "Mas como vai fracassar quem tem Deus como sócio? Cada pão que sai desse forno é uma prova de que Ele multiplica o pouco. Cada vida que se levanta aqui é um sinal de que a fé vence o impossível. Porque na CCB não se trata só de ouvir sobre milagres, é de vivê-los." E Camila, que já foi uma sombra do que é hoje, agora brilha como luz para quem ainda caminha nas trevas. "Se Deus fez por mim", repete ela, olhando para as fotos dos filhos espirituais que sua história já resgatou, "Ele fará por você também. Basta entrar, ajoelhar e deixar Ele escrever o final da sua história." No mesmo bairro onde Camila transformou sua padaria em um ponto de esperança, morava o seu João, um homem de mãos calejadas e olhar cansado. Há anos, ele arrastava uma perna que, depois de um acidente de trabalho, nunca mais obedeceu direito. Os médicos disseram que era sequela irreversível, que ele teria que aprender a viver com a dor e a mancar para sempre. Mas seu João não se conformava. Toda noite, antes de dormir, ele olhava para a igreja da CCB no final da rua, iluminada como um farol, e pensava: "Se Deus curou os outros, por que não eu?" Até que um domingo, depois de ouvir o testemunho de uma mulher que recuperou a visão, algo dentro dele estalou. Não era só fé, era uma certeza. Naquela noite, ele chegou cedo na igreja, sentou-se nos bancos de trás como sempre fazia, mas dessa vez não saiu antes do fim do culto. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, seu João hesitou. As pessoas ao redor começaram a se levantar, e ele sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível o puxasse. Respirou fundo, apoiou-se no banco e, tremendo, deu o primeiro passo em direção ao altar. Não foi fácil. Cada movimento doía, cada passo era uma batalha. Mas quando chegou lá, ajoelhou-se e fechou os olhos. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que fez seu João tremer. "Em nome de Jesus, esta perna é restaurada." As palavras ecoaram no templo, e de repente, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele sentiu algo estalar dentro da perna, não era dor, era alívio. Uma onda de calor desceu pelas costas até os pés, e quando abriu os olhos, estava em pé. Sem moletas. Sem mancar. O grito que saiu de sua boca não foi só de surpresa, foi de vitória. A igreja inteira explodiu em louvor. Homens choravam, mulheres levantavam as mãos, crianças pulavam. Seu João andou de um lado para outro do altar, saltitou, correu. A perna que por anos o traiu agora obedecia como nova. "Glória a Deus", ele repetia, enquanto abraçava todos que se aproximavam.
Eu sabia que ele não ia me deixar assim. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Os vizinhos que antes o viam com pena agora o paravam na rua para ouvir a história. Alguns, céticos, pediam para vê-lo andar. Ele sorria e dizia: não é magia, é Jesus. E ele não faz acepção de pessoas. Muitos daqueles que duvidavam acabaram entrando na igreja, só para ver com os próprios olhos. E lá, entre cânticos e orações, encontraram algo que não esperavam. Não só a prova de que Deus ainda opera milagres, mas a certeza de que ele os amava o suficiente para mudar suas histórias também. Seu João não parou por aí. Começou a visitar hospitais, asilos, levando seu testemunho e uma palavra de esperança. Se Deus me curou, ele pode curar qualquer um, dizia, enquanto colocava as mãos sobre os doentes e orava com a mesma fé que o levantou. E assim como Camila com seus pães, ele se tornou mais um instrumento nas mãos de Deus, prova viva de que na CCB, os impossíveis têm prazo de validade. Porque milagre não é só para alguns, é para quem acredita. É para quem se levanta, mesmo quando as pernas tremem. É para quem, como seu João, decide que a última palavra sobre sua vida não será dada por médicos, por circunstâncias ou pelo passado, mas por aquele que disse: tudo é possível ao que crê. Na mesma cidade onde seu João e Camila espalhavam esperança, morava Dona Maria, uma senhora de 72 anos que há mais de uma década vivia trancada em seu próprio silêncio. Um derrame tinha lhe roubado não só os movimentos de metade do corpo, mas também a voz. Os médicos disseram que era irreversível. Os parentes, com o coração partido, aprenderam a conviver com seus olhares e gestos lentos, como se ela já fosse uma sombra do que um dia fora, uma professora alegre, que enchia a sala de risos e canções. Mas Dona Maria não havia esquecido. Dentro dela, a memória de sua voz ainda ecoava, como um pássaro preso querendo voar. Até que um domingo sua neta, que havia começado a frequentar a CCB, insistiu: vó, hoje a senhora vem comigo. Não é só missa, é um lugar onde Deus ainda faz o que os homens dizem que não dá mais. Relutante, Dona Maria deixou-se levar, mais por cansaço de discutir do que por fé. O templo estava cheio daquele calor humano que só existe onde o Espírito Santo trabalha. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não muda, Dona Maria sentiu algo estranho, uma pontada no peito não de dor, mas como se uma porta enferrujada dentro dela estivesse sendo empurrada. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, sua neta segurou pelo braço bom e sussurrou: vá, avó, Jesus está aqui. Com lágrimas escorrendo, Dona Maria tentou se levantar, mas a perna direita, sempre dura como pedra, não obedecia. Foi então que duas irmãs da igreja, sem combinar, vieram até ela. Uma segurou suas costas, a outra estendeu as mãos e começou a orar em voz alta: Senhor, solta a voz desta serva. Como fizeste com o mudo no Evangelho, fala através dela novamente. O templo inteiro parece que prendeu a respiração. De repente, um tremor percorreu o corpo de Dona Maria. Não era fraqueza, era vida. Ela sentiu os dedos da mão direita formigarem, como se acordassem de um sono longo. Então, sem aviso, sua boca se abriu e rouca a princípio, mas clara como água de nascente, saiu a palavra que há anos estava presa: Aleluia! O grito foi tão inesperado que muitos caíram de joelhos. Sua neta desabou em choro, abraçada nela, enquanto Dona Maria, com lágrimas de gratidão, começou a repetir: Glória a Deus! Glória a Deus! A perna que não obedecia agora sustenta seu peso. Os braços que mal se moviam ergueram-se para o céu. E a voz que os médicos haviam declarado morta cantava, junto com a congregação, o hino que nunca havia deixado de ecoar em seu coração. Na semana seguinte, Dona Maria estava de volta à igreja, não mais como uma visitante silenciosa, mas como testemunha viva do poder de Deus. Ela contava a todos que a encontrasse: eu era uma árvore seca, mas o Senhor me regou com seu espírito. Não é religião, não é sorte, é Jesus, que ainda hoje passa fazendo o bem. E assim, como Camila com seus pães e seu João com suas visitas aos enfermos, Dona Maria se tornou mais uma prova de que na CCB, os milagres não são lendas de um passado distante. São sinais de que Deus continua escrevendo histórias de restauração, uma vida de cada vez. Porque fé não é esperar pelo impossível, é saber que quando Deus entra na história, o impossível perde a vez. E o que era para ser o fim, vira apenas o começo de um novo capítulo, escrito pela mão daquele que faz todas as coisas novas. O milagre completo. Dona Maria estendeu as mãos trêmulas, mostrando as cicatrizes que antes sangravam sem cura. Os médicos disseram que era incurável, ela repetia, enquanto lágrimas de gratidão escorriam. Mas na última reunião de oração, quando o irmão obreiro impôs as mãos sobre mim, senti um fogo santo percorrer meu corpo. Na manhã seguinte, as feridas estavam fechadas.
Não sobrou nem a dor. O povo se aglomerava ao seu redor, alguns incrédulos, outros com os olhos brilhando de esperança. Entre eles, uma jovem mãe, Clara, apertava contra o peito o filho doente, cujos exames apontavam uma doença rara. Se Deus fez por você. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para Dona Maria. E foi então que a igreja inteira se uniu em clamor. Não por um ritual, mas por uma certeza: se Deus abriu os céus uma vez, ele o faria novamente. Dias depois, Clara voltou correndo pelo mesmo corredor, o menino nos braços rindo. Os médicos não explicam. Os exames estão normais. E Dona Maria, sorrindo, apenas apontou para cima. Ele ainda faz o que ninguém mais pode. Reflexão: o milagre não era só a cura, era o reencontro com a fé simples. Quantas vezes oramos como quem assina um contrato com Deus, exigindo respostas no nosso tempo? Dona Maria aprendeu que a fé não é uma moeda de troca, mas uma semente plantada no silêncio da entrega. Seu milagre não começou no dia em que as feridas sumiram, mas na noite em que, exausta, ela sussurrou: Senhor, mesmo que não cure, eu creio que Tu és bom. Foi nessa rendição que o céu se inclinou. Lição: Deus não muda as histórias, Ele as reescreve. O que o mundo chama de fim, um diagnóstico, uma perda, uma noite sem respostas, para Deus é apenas o espaço em branco antes do próximo capítulo. Dona Maria entrou na igreja como uma mulher quebrada, saiu como uma testemunha de que nenhuma quebradura é permanente quando Deus segue segurando os pedaços. E assim, entre pães compartilhados, mãos estendidas aos enfermos e histórias como a dela, a CCB seguia sendo o que sempre foi, não um museu de milagres passados, mas uma oficina onde Deus, todos os dias, martela o ferro frio da desesperança até transformá-lo em instrumentos de louvor. Porque no fim, ou melhor, no começo, a maior prova de que Deus está vivo não são as curas que vemos, mas a coragem que Ele nos dá para crer antes de ver. E isso ninguém tira.